Beleza. Tá gravando. Drive. A matéria da recuperatória de vocês também vai ser as duas, né? O P1 e P2. Sim. Da P1, então, a gente tem componentes químicos da célula, a célula em si, contração muscular, permeabilidade de membrana, a membrana plasmática e citoesqueleto. Da contração muscular, o que eu acho que vocês precisam lembrar é só lembrar aquele desenho. Porque muita parte da contração muscular entra em fisiologia. E fisiologia, ela existe vai ver mais pra frente, né? Tá lá em cima da pia, não? Oi. Oh, meu Deus. Que é aquela... É só vocês basicamente memorizarem aquela coisa de banda Z, banda H, banda I. É aquilo que cai muito em relação à biologia da contração muscular. Porque todo aquele resto da fisiologia, o deslizamento da banda de actina sobre miosina, sobre potencial de ação, sobre um impulso elétrico, isso tudo é muito fisiologia. Não acho que ela vai cobrar, não. Esse slide tá com problema? A da contração muscular eu vou ver aqui depois o que eu faço para resolver ele. Enquanto isso, a gente pode começar, eu acredito, pela membrana plasmática, membranas biológicas. Aí aqui, como sempre, introduçãozinha. DH da membrana superficial, membrana plasmática ou celular, tem esses dois nomes, pode ser celular ou membrana plasmática. Uma membrana fina, que geralmente você não vê ela no microscópio óptico, a não ser em condições especiais. Funções da membrana plasmática vocês têm que absolutamente memorizar. Tá? Regular intercâmbio de íons e moléculas no meio intra e extracelular, que a gente vai ver que isso acontece através daquele transporte em massa, quando a gente fala de endocitose e exocitose, estamos falando desse transporte aqui. Então, intercâmbio de íons, intercâmbio de moléculas, também alguns transportes de membrana, quando também parte da matéria, que a gente tem aquelas proteasas, aqueles canais iônicos, eles passam esses componentes para lá e para cá, e dessa forma eles conseguem regular a concentração de substâncias no meio extracelular. Segundo, participa na comunicação, reconhecimento e interações entre células, a gente vê mais para frente que é conhecido como o famoso glicocálix. Vocês não podem jamais esquecer desse carinho, tá? Glicocálix ou coberta celular, a gente vai estudar ele em detalhe mais para frente, aqui mesmo nesse slide, que que a gente vê principalmente aqui, onde reconhecimento, ele é o que a gente fala que é como o CPF da célula. Ele ajuda em todas as interações, né, das células ficarem juntas. Participa de recepção de sinais químicos, hormônios, neurotransmissores, fatores de crescimento. Então, geralmente, a quem recebe, quando existem células que vão emitir esses sinais, principalmente hormônios,
E aí os hormônios, quando eles chegam em tais lugares, essas células elas têm sítios receptores para essas substâncias, e aí agem de acordo com aquela informação. Neurotransmissores também, né, que a gente menciona até mesmo na contração muscular, a gente fala, por exemplo, da acetilcolina. Não se confundir com acetil-CoA, que é a acetilcoenzima que trabalha lá no ciclo de Krebs. Existe um neurotransmissor chamado acetilcolina, que é o principal neurotransmissor dos músculos, aquele que permite a contração muscular. Fatores de crescimento, que fazem o organismo se desenvolver e crescer. E também mecanismos para amplificação e transformação de sinais, que é basicamente também a emissão de sinais químicos e sinais elétricos do organismo. Composição molecular das membranas, muito importante vocês lembrarem desses detalhes aqui também. E entender esses 3 componentes ajuda a entender vários outros assuntos quando se trata da membrana e da célula, e também da função das células também, que a gente vai ver mais para frente. Gui, tá dando retorno. Irmão. Tranquilo. Aí, eu acho que agora parou. Um detalhe aqui, por exemplo, que eu já posso adiantar para vocês, que na P2, quando a gente está estudando sobre o sistema de endomembranas, por exemplo, a gente estuda que existe organelas que vão trabalhar na manutenção dessa membrana plasmática. Então, por exemplo, glúcidos unidos a proteínas são chamados as glicoproteínas. E glúcidos ligados a lipídios são chamados os glicolipídios. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de glicoproteínas, quem que é responsável pela síntese dele? Retículo endoplasmático rugoso. E lipídios, quem ajuda a sintetizar eles para formar? Retículo endoplasmático liso. Então, entender bem esses componentes aqui ajuda a entender também as funções dos organelas mais para frente. Então, os 3 componentes principais que a gente tem: lipídios, proteínas e glúcidos, que significam açúcares, ou glicose, glúcidos unidos a proteínas e lipídios, que são conhecidos como glicoproteína e glicolipídios. E aí se menciona aqui que a proporção dele é variável, significa que a organização da membrana plasmática ela é variável. Então, por exemplo, usa aqui um exemplo de um eritrócito, ou seja, uma célula vermelha. Eritrocito é o nome científico dela, né? Existe 52% de proteína, 40% de lipídio, 8% de hidrato de carbono. Não precisam memorizar esses componentes. Isso aqui só está aqui para que vocês entendam que que existe uma variação nesses componentes a cada célula, tá? Modelo de mosaico fluido é uma forma que eu já vi ela perguntar isso em algumas provas. Só para que vocês entendam, um mosaico é como se fosse uma obra de arte que é composta por vários pedaços encaixados para criar uma imagem maior. Isso que significa mosaico. E o que a gente vê? Então, a gente tem proteína, a gente tem os lipídios, fosfolipídios, né? Temos as glicoproteínas, temos o colesterol. Então, são vários componentes que constroem essa capa. E isso dá a ela a característica de mosaico fluido. Por que fluido? Porque ela muda de tamanho e composição e função várias vezes durante a sua existência. E aí menciona que aqui a gente tem os lipídios, proteínas integrais, e que permite deslocamento dessa substância. Esse deslocamento principalmente vai acontecer no que a gente vê como, sempre usa esse exemplo, que é a endocitose e a exocitose, né? Quando a célula faz exocitose, quando ela expulsa algo do seu organismo, geralmente parte da membrana plasmática ela perde para fazer isso também. Na verdade, tanto na exocitose, que é a expulsão, quanto na endocitose, que é engolir algo,
ela vai perder parte dessa membrana. Então, esses componentes da membrana, elas se deslocam, eles se desencaixam da membrana para cumprir outras funções também. Aqui um gifzinho mostrando, a gente vê a membrana plasmática com as proteínas integrais. Organização molecular da membrana plasmática. Proteínas especializadas a gente vai ver com mais detalhe mais para frente, mas são inúmeras proteínas que vão fazer principalmente transporte, né? Quando eu mencionei anteriormente, por exemplo, em relação à proteína integral, é aquela proteína que vai ficar atravessada ali na membrana plasmática e tem a função de transporte, né? É um dos exemplos de proteína especializada. Outro tipo de proteínas especializadas, a gente tem proteínas receptoras, que vão receber hormônios e proteínas, essas coisas. E esse detalhe aqui vocês não podem esquecer também de jeito nenhum. Unidade estrutural fundamental da membrana plasmática é a bicapa lipídica, que é aquela coisinha que a gente vê assim, ó. Isso é bicapa lipídica. Por que bicapa? Porque existe uma interna e uma externa. E qual é o nome desse carinha aqui, que a gente vai ver mais pra frente? Fosfolipídio. Ele que é a unidade da membrana plasmática. Que Essa ele vai estar em... estrutura é aquela mesma estrutura da fosforilação oxidativa? Não. Não? É porque parte da composição dela é o que a gente fala que é um fosfato, um grupo fosfato de fósforo da tabela periódica. Mas aí fósforo a gente vê em vários lugares. Tem a fosforilação oxidativa. Quando a gente fala de ATP, a gente está falando de adenosina trifosfato, ADP, adenosina difosfato. Então, é tudo relacionado a grupo fosfato. O que acontece aqui no fosfolipídio, ele é aquela estruturinha assim, que é o que a gente fala que é uma estrutura anfipática, que aí tem uma cabecinha e duas caudas assim. Esse carinha aqui é o fosfolipídio, que aqui, ó, está representado por esses desenhos aqui, essas bolinhas roxas com duas anteninhas assim para dentro. Isso é o fosfolipídio. Ele que está em maior quantidade, ele é o componente principal da bicapa lipídica. Então aqui eu mencionei de novo, fosfolipídios, que é a unidade, e também possui o colesterol, que são as que a gente vai ver as funções dele mais para frente. Como tudo em biologia, vocês têm, e também parte da genética, vocês têm que lembrar o que é, ou seja, definição e a função. Então, o que é o fosfolipídio? É o componente estrutural principal da bicapa lipídica. O que é o colesterol? Uma forma de ácido graxo, componente da bicapa lipídica, que tem algumas funções que a gente vai ver aqui mais para frente. Então, primeiro vamos falar do fosfolipídio. Lembrar desse termo aqui, tá? Anfipático, que significa que ele tem afinidade ao mesmo tempo que ele tem fobia de água. Então, ele se sente confortável ao mesmo tempo que ele tem medo de água. Então, hidrofílica vai ser a parte da cabeça, que vai ser a parte que vai estar dirigida para fora. É a parte que vai estar comunicada com o meio extracelular. Ou intracelular. Já a cola, que é espanhol para cauda, vai estar dirigido para o meio intramembranoso. Ele vai estar olhando para dentro da membrana. E por isso que a gente vai ter a membrana, ela vai estar sempre desse jeito, entendeu? Que aí aqui é o meio intracelular, aqui é o meio extracelular e aqui é o meio intramembranoso. Que é assim que ela fica organizada. E aí aqui temos uma bicapa lipídica. Sempre tenha em mente como que é formado essa membrana plasmática.
Aqui se menciona também que o termo técnico para essas colas é cadeia hidrofóbica hidrocarbonada. Mas é só lembrar da parte que significa que ela é hidrofóbica, que essa parte que está orientada aqui para dentro, ela é hidrofóbica, medo de água, entre aspas. Isso aqui não é importante, só se menciona que eu mencionei para não se confundir com a questão do fosforilação oxidativa, é porque tem um grupo fosfato aqui também, tá aqui, ó. Que é por isso que é chamado de fosfolipídio, por conta do grupo fosfato que tem aqui. Eu só preciso entender isso, essa estrutura aqui não precisa memorizar, não. Glicerol, cadeia de ácido graxo, não precisa saber disso, não. Só saber que ele tem um grupo fosfato, por isso é chamado de fosfolipídio. Viscosidade da bicapa depende das cadeias hidrocarbonadas, que são as caudas. Isso aqui não é muito importante, não. Ele dá alguns exemplos de algumas outras estruturas. Mas isso aqui não é muito importante, não. Deixa eu ver o componente. Então, isso aqui é importante para caramba. Função. Então, o componente estrutural da membrana celular, então pelo seu caráter anfipático, ele sempre vai se organizar daquele jeito lá. Ele é uma coisa natural dele, é simplesmente uma das leis da natureza. Ele simplesmente tem essa capacidade, essa característica de ter a cauda hidrofóbica e a cabeça hidrofílica. Então, ele sempre vai se organizar de forma que a cabeça vai ficar para fora da membrana plasmática, para o lado de fora, e a cauda para dentro da membrana plasmática. E a ativação de enzimas, porque eles vão participar de mensageiros. Vários tipos de enzima que vão ser reconhecidas por essa membrana plasmática, parte desse reconhecimento se dá graças aos fosfolipídios. Então, funções dos fosfolipídios. Primeira, vocês não podem esquecer jamais, essa aqui é o mais importante de todos, componente estrutural da membrana e também ativação de enzimas. Síntese de substâncias de sinalização celular. Isso é de como que as células se comunicam, basicamente. Aqui se menciona algumas coisinhas de mediadores inflamatórios, não preciso lembrar muito disso que não. Só é colocado de curiosidade que, uma curiosidade clínica para vocês, é que essas prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos e compostos relacionados são substâncias que antecedem uma resposta inflamatória. Então, quando a gente tem alguma inflamação no corpo, quem antecede, existe toda uma cascata de eventos que vai acontecendo, e os primeiros a começarem a agir são essas coisinhas aí. E aí vários dos anti-inflamatórios que a gente toma no dia a dia, eles agem diretamente impedindo, alguns deles, né, não são todos, agem impedindo a ação desses precursores. Então não é que o anti-inflamatório ele desfaz a inflamação, mas ele impede a continuidade da inflamação, muitas vezes. Tá? Só uma curiosidade clínica para vocês entenderem um pouquinho. Então, síntese de substâncias de sinalização celular. Porque esses carinhas aqui, eles são o que a gente fala que são sinalizadores inflamatórios. Eles começam a inflamação. Né? Então, síntese de substâncias que vão sinalizar a resposta celular, sinalizar o que precisa ser feito ali. Essa parte aqui do slide eu gosto bastante, que ele resume basicamente tudo que é necessário para a prova de vocês. Localização, a composição, função, como que ele é, aonde que ele é elaborado. Eu já tinha mencionado para vocês que é no retículo endoplasmático liso. A propriedade que eu mencionei para vocês de ser anfipático, que vocês não podem esquecer dessa característica dele, anfipático, que é a cabeça polar hidrofílica, e as caudas ou colas hidrofóbicas. E localização, membrana celular de todas as organelas. Todas as organelas, tá? Então, carioteca, que é a membrana nuclear, ele é formada por fosfolipídios. A membrana do retículo endoplasmático é formada por fosfolipídios. Do liso, endossomas, lisossomas, todas aquelas organelas que a gente vai ver, principalmente no sistema de endomembranas, basicamente formadas por esses fosfolipídios, tá? Membrana da matriz mitocondrial também tem essa composição.
Então, eles estão em todos, é o cimento de toda a parede da célula. Tá? Colesterol. Colesterol ela não cobra muito, tá? Mas só tem algumas coisas nele que é similar ao fosfolipídio, que vocês precisam lembrar, que ele também tem uma característica anfipática, tá? Isso significa que essa parte dele aqui é hidrofílica, por isso que está para fora, vai estar em contato com a água também. E essa parte aqui é hidrofóbico, vai estar para dentro da membrana plasmática. Ele é consideravelmente menor do que o fosfolipídio, mas ele tem essas características similares a ele, tá? Então ele é também hidrofílico e hidrofóbico, e ter essas duas características dão a ele a capacidade que a gente fala que é anfipático. Tentem sempre se lembrar dessa palavra, anfipático, tá? E a função dele é essas três aqui. Impermeabilidade da capa, então ajuda a controlar o que vai passar ou não. Aumenta a sua viscosidade a 37 graus Celsius. Isso só significa, a importância disso aqui é só entender que ele ajuda a reter água, basicamente. Ele ajuda a controlar a perda de substâncias no calor. É basicamente isso. E no calor se expande, né? Então aqui no colesterol ele ajuda a controlar isso. E mantém a fluidez ante uma diminuição de temperatura. Isso significa que quando a gente quando se sente frio, quando tem uma queda muito grande de temperatura, basicamente quem impede da célula congelar parte dele é o colesterol. Tá? Então é só tentarem lembrar desses três terminhos aí. Aumento de impermeabilidade, aumenta a sua viscosidade a 37 graus e mantém a fluidez em temperaturas menores. Proteínas da membrana, essas são bastante importantes, tá? E as duas, existem várias, mas as duas que a gente vai estudar com mais extensão aqui vão ser essas duas aqui, ó. Intrínsecas ou integrais e periféricas ou extrínsecas. A gente vai estudar bastante elas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de transporte ativo, transporte passivo, a gente vai estar sempre falando desse tipo de proteínas integrais aqui, tá? E quando a gente fala de proteínas receptoras, daquelas proteínas que vão receber um comando, né, de um hormônio, de uma proteína, de sinalizadores inflamatórios, são as proteínas periféricas extrínsecas que vão reconhecer esses comandos, tá? Então, tem um importante papel de estrutura, como a permeabilidade, que é o controle do que passa ou não, que a gente falou dos canais, mas ela é principalmente um componente funcional. Aqui um desenhozinho da membrana de novo. E aí o que a gente vê aqui, que eu tinha mencionado naquele outro GIF lá também, esse aqui é uma membrana integral, tá? É uma membrana, lembrem-se da palavra integral, que se integra, que se junta completamente aqui. E aqui, ó, nós temos uma proteína extrínseca ou periférica. São essas que ficam meio que perdidas aqui para fora, tá? Elas não atravessam, a característica principal delas é que elas não atravessam a membrana plasmática, elas ficam ali. Já a proteína integral não, a proteína integral ela passa por toda a célula. Ela atravessa de ponta a ponta a célula. Então, desde a camada externa até a camada interna, ela atravessa. Então, proteínas integrais, característica mais importante dela, transmembranosas. Atravessam tudo. Aí se menciona alguns detalhes, glicoproteínas, 70% total, não precisa lembrar disso. Passo único ou passo múltiplo a gente vai ver em transporte de membrana. Só significa que ela tem a capacidade de ou só passar uma coisa em uma direção, ou ela pode ser de mão dupla, de via dupla. Proteínas extrínsecas ou periféricas, elas não penetram o interior, então, que eu mencionei anteriormente para vocês. Elas ficam aqui, ó. Aqui, ó, proteína periférica. João, a integral ela tem tanto. São duas direções, é isso?
integral ela faz isso aqui, ó. Ela atravessa a... É que ela Não, pode ter duas direções, ela pode atravessar de dentro para fora e de fora para dentro, ou ela pode ter de passo único, só de fora para dentro ou de dentro para fora. Existem proteínas que têm a capacidade de ser de mão dupla e existem proteínas que têm a capacidade de um passo só. Entendeu? uhum. Funções de proteína de membrana, então. Aí aqui, só uma curiosidade clínica, mais uma vez, para ajudar a entender. Enzimas, né, por exemplo, eu sempre gosto de trazer esse exemplo, que são células digestivas de amilase lipase, que elas são reconhecidas por células da parede intestinal. E aí essas enzimas, elas se encontram ali nessa parede e elas começam a agir. Então, função de ativação de enzimas, função de receptor, então vários neurotransmissores do cérebro, de junções neuromusculares, tem essa capacidade de transmitir mensagens, contrai, relaxa, passa um comando, passa outro, passa um hormônio, passa outro. União celular, esse aqui vocês veem em histologia. Isso aqui, ó, é um desmossoma. É aquela união que mantém, por exemplo, quando a gente está estudando histologia, tecido epitelial de revestimento. É aquele tecido que tem um monte de célula grudadinha umas nas outras. E é graças a quem que acontece esse grude? É graças a essa união celular, essas proteínas de membrana. Nesse caso aqui, são proteínas chamadas desmossomas. Tá? Não precisa lembrar disso não, só estou explicando para ajudar a entender um pouquinho. Então, parte das funções dessas proteínas de membrana é isso. São os desmossomas, M-desmossomas, que vão fazer essa conexão das proteínas umas às outras. E transporte, essa sim é bastante importante para a matéria de vocês, que é o que a gente vai ver mais para frente também, que vão controlar a concentração de substâncias no meio extra e no meio intracelular. Tá? Então, lembrar dessas funções. Função enzimática, função de receptor, união celular. Tá? Glúcidos de membrana, ou seja, glúcidos, lembrem-se que basicamente estamos falando de açúcares. Tá? Glucosa é espanhol para glicose. Então, estamos falando de açúcares. O que vocês precisam saber aqui, basicamente, é que são parte da composição da famosa glicocálix, ou coberta celular. Lembrar desses nomes. E o que acontece aqui? O glucocálix ou coberta celular, eles são formados por oligosacarídeos. Mais uma palavra diferente. O que são oligosacarídeos? A gente vê, por exemplo, que existem açúcares, sacarídeos, estamos falando de açúcares. Então, monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos. Isso sim, isso também é importante para a matéria de vocês, tá? Então, estamos falando de açúcares. Quando a gente fala de monossacarídeos, estamos falando de açúcares simples. Que a gente fala que são uma cadeia de carbono só. Esses açúcares simples, a gente cita, mais importante de todos, glicose. Então, glicose é um monossacarídeo. Quando a gente fala, por exemplo, aí quando juntam dois monossacarídeos, nós temos um disacarídeo. Um exemplo de disacarídeo, por exemplo, é a lactosa do leite, que é glucosa, açúcar, um açúcar simples, né, com galactose. E aí essa junção desses monossacarídeos nós temos a lactose. Preciso que vocês entendam bem, a gente vai ver com mais detalhes dos componentes moleculares da célula, mas para adiantar também, é que essas definições de oligosacarídeos é bastante importante. Oligosacarídeo, no caso a gente está falando, então, monossacarídeo, disacarídeo, polissacarídeo, oligosacarídeo. Oligosacarídeo é uma glucosa, é um açúcar conectado a algo que não é um açúcar. Então, por exemplo, a gente tem aqui proteínas, que não é um açúcar, e temos lipídios, que também não é um açúcar. Então, lipídios. E aí, quando eu junto uma molécula de açúcar a eles, eu tenho os glicolipídios e as glicoproteínas. Esses glicolipídios e glicoproteínas, que é um
açúcar aqui, ligado a algo que não é um açúcar, isso é o que a gente chama de oligosacarídeo. E esses oligosacarídeos, eles são os componentes principais do glicocálix. Entenderam essa parte? Então, glicocálix, que é a coberta celular, que é essa parte de fora aqui da célula, tá? Esse monte de que a gente vê esses cabelinhos aqui. E aí esses oligosacarídeos, eles vão estar unidos aí à membrana plasmática. E esses oligosacarídeos compõem o que a gente chama de glicocálix ou coberta celular. Então, em relação aos glúcidos ou açúcares da membrana plasmática, lembrem-se disso. São os oligosacarídeos, que são glicoproteínas e glicolipídios, ou em espanhol, glucolipídios e glucoproteínas. Então, quando estivermos falando de glicoproteínas e glicolipídios, estamos falando de oligosacarídeos. Estamos falando de açúcares na membrana. Aqui se menciona que existem outros tipos de açúcares, mas não precisa lembrar muito disso aqui não. Aqui só se menciona que esses componentes eles estão exclusivamente do lado de fora da célula, o meio extracelular, aquele que vai ter contato com digamos, a luz do órgão, tá? Ou então para o meio ali que a gente fala que é intersticial, que é o meio entre as células, tá? Então a coberta celular ela fica para o lado de fora da célula. Não existe glicocálix para dentro da célula, tá? Dessa parte desse slide aqui, dessa página do slide, vocês precisam lembrar disso só. Que está no espaço extracelular apenas. Aí se menciona aqui, mas não são coisas muito importantes não, mas que é espessor variável, que ele tem essa grossura aqui. Por exemplo, aqui a gente está vendo ó, o glicocálix. Em muitas células não dá para ver. Só significa, aqui só tá falando isso de importante. Só que o espessor dela é variável. Funções. Aqui sim a gente precisa lembrar bastante das funções do glicocálix. Então, modificação da concentração de diferentes substâncias. Então, o que ela faz é como se fosse uma varredura de informações nesse microambiente, ao redor ali da célula, para identificar a concentração de substâncias no meio extracelular. Então, quando a gente fala na membrana plasmática, ela faz aquele controle de substâncias, o que detecta essa quantidade e a necessidade do controle de substâncias é o glicocálix, tá? Então, é através do glicocálix que ele modifica a concentração nesse microambiente. Barreira para difusão quer dizer que é uma barreira ela impede certas coisas de passar pela parede. Isso aqui é em relação à polarização de célula, é mais para coisa de neurotransmissores, contração muscular, e polaridade, não precisa lembrar muito disso aqui não. Mas só tentar lembrar que ela afeta a polaridade da vizinhança da célula. Enzima se menciona aqui que tem isso aqui, não é muito importante não. Só lembrar dessa parte aqui, fenômeno de permeabilidade. Curiosidade clínica, não para prova, mas para a vida, é fosfatase alcalina, por ser um componente aqui da parede celular, é também um componente de exame de sangue. A gente fala que é o exame de sangue de bioquímica. E, geralmente, quando a fosfatase alcalina está aumentada, significa que a gente tem algum dano celular, significa que tem alguma coisa errada no organismo. Ela é extremamente genérica, nos exames de sangue não significa muita coisa, mas geralmente significa que tem alguma coisa errada na célula. Proteção celular protege a membrana contra dano químico ou mecânico. Essa sim é uma das funções bastante importantes que eu gostaria que vocês lembrassem da função do glicocálix, tá?
ela é uma proteção, então. Lembre-se do que a gente fala que é como se fosse uma coberta celular, né? Então, tanto dano mecânico de impacto quanto dano químico. Só adicionando essa informação, por exemplo, a gente viu ali no slide anterior, a gente tinha visto que tinha a membrana plasma, o glicocálix das células do intestino era um glicocálix muito grosso, né, que dava para ver na lâmina histológica. Isso é importante porque ali passa muita substância, né? Então ela é mais grossa para ter essa força de proteção. E contribui para manter a distância de certas moléculas ou células. Então ela dá um espaço de conforto ali para as células. Reconhecimento celular, que é a capacidade que eu mencionei para vocês de ser o CPF da célula. É o glicocálix que identifica, quando a gente fala, por exemplo, então, de macrófagos, de células fagocitárias, que elas vão destruir outras células. Por que elas não estão destruindo a própria célula do organismo? Por conta do glicocálix. Quando o glicocálix tem um problema, aí que a gente tem as doenças autoimunes. Quando células do sistema imune atacam o próprio organismo, é porque existe um defeito no glicocálix. Assim, acontece por vários outros motivos, mas um dos motivos pelo qual as doenças autoimunes acontecem é graças a esse efeito. Há uma falha no glicocálix. Essa aqui é da membrana plasmática, então. Alguma dúvida até agora? Ficou alguma coisa assim entender? Tudo certo? Gente. Nossa. Ô, Esse João, bastante diretor. Oligosacarídeos, então é a junção de um açúcar e mais um aminoácido que não é açúcar, é isso? Não seria... Assim, quando a gente fala de proteína, sim, seria um aminoácido. Mas lipídios é basicamente gordura, não aminoácido. Aí outra Como aqui coisa, sim. lipídio e colesterol não é a mesma coisa? Não é gordura? Mais ou menos, sim. É gordura, mas existem tipos de gordura diferentes. Quando a gente fala de gordura, a gente está falando de ácidos graxos. Esses ácidos graxos a gente tem triglicerídeos, temos lipídios, tem colesterol. Então existem tipos diferentes de gordura, entende? Uhum. Porque teoricamente o açúcar vira um lipídio no corpo da gente, né? Mais ou menos. Ele vira forma armazenada que acaba virando Carboidrato. um açúcar e mais ou menos é um açúcar que se conecta a uma forma armazenada. Aí vira o que a gente fala que é glicogênio. E aí eles meio que se ligam ali à gordura. Mas ainda estamos falando de classes de substâncias diferentes. É que pra mim lipídios era um jeito mais chique de falar que é colesterol. Lipídio e colesterol são coisas diferentes. Inclusive aqui, ó, eles precisam ter isso em mente. Ó. Aqui é um colesterol. E isso é um colesterol. Uhum. Aqui é um lipídio. São substâncias de ácidos graxos diferentes. São, tecnicamente, são gorduras, mas são gorduras diferentes. Fosfolipídio é um lipídio conectado a um grupo fosfato, e aí ele vai fazer essa composição aí da parede celular. O colesterol, ele também faz parte da parede celular, mas ele tem outras funções. Entendi. Aí o glucolípidos vai ser sintetizado no retículo endoplasmático liso e glucoproteínas no rugoso, né?
Exatamente. Ok. E no liso também vai fazer conversão de gordura, no caso de colesterol, em esteroides, né? Também. Isso aí. E aí, por favor. Permeabilidade de membrana. Permeabilidade de membrana é outro assunto extremamente importante para a matéria, um pouco para a vida também. Aqui se menciona rapidamente tudo aquilo que a gente estava estudando anteriormente. Então, aqui, um desenho clássico da membrana plasmática. A gente tinha visto, então, por exemplo, isso aqui é a proteína integral. Aquelas proteínas que vão atravessar toda a totalidade da membrana. Aqui nós temos os oligosacarídeos e glicoproteínas e glicolipídios. Glicolipídios e glicoproteínas, mais uma vez, são substâncias que é um oligosacarídeo, que é uma proteína ligada a um açúcar, ou uma gordura ligada a um açúcar. Aí aqui a gente tem o colesterol, são todos aqueles componentes que a gente já tinha conversado. E esse aqui, aquele que você jamais pode esquecer o nome dele, fosfolipídio, porque é o componente principal da célula. Da célula da membrana plasmática. Perdão. Transporte através de membranas, vocês vão lembrar, a gente vai falar bastante dessa palavra aqui, permeabilidade, então a capacidade de coisas atravessarem essa célula, tá? E quando a gente está falando aqui, a gente vai falar principalmente de micromoléculas, tá? Coisas bem pequenas. Porque macromoléculas geralmente vai ser movido através da endocitose ou exocitose. Tem aquela capacidade de criar uma vesícula, né? Quando a gente fala de vesícula, a gente está falando basicamente de uma bolsa. Então, vai criar aquela bolsa de estudo e jogar substâncias lá dentro, para então levar para onde precisa ser levado. Ou termos que vocês precisam ter em mente quando a gente estiver falando do transporte de substâncias, gradiente de concentração e gradiente eletroquímico. Porque quando a gente fala desses dois, estamos falando de concentração de substâncias. Então, por exemplo, a favor do gradiente de concentração, estamos falando de um lugar que tem muita substância, vou fazer um desenho mais, muita substância, para um lugar com pouca substância. Isso seria o gradiente de concentração. Então, esse movimento de onde tem mais para menos é a favor do gradiente de concentração. E quando falamos de gradiente eletroquímico, estamos falando de concentração e voltagem. Então, aqui, por exemplo, aqui, ó, tem muito desse lado e nada desse lado. E aí, quando vai havendo esse movimento a favor de um lugar que é menos concentrado para mais concentrado, estamos falando de movimento a favor do gradiente de concentração. Até finalmente ter isso aqui, que é o que a gente fala que é equilíbrio, homeostase. E quando é a favor do gradiente de concentração, é um processo que acontece espontaneamente, então não tem gasto de energia. É uma diferença muito importante dos tipos de transporte que a gente vai ver mais para frente. Essa parte aqui do slide eu gosto bastante porque resume tudo isso que a gente vai falar. Todo tipo de transporte que tem. Então, transporte passivo a favor do gradiente de concentração. Não tem gasto de energia.
E o transporte ativo é onde é contra o gradiente de concentração e vai ter gasto de energia. Essas são as duas maiores diferenças entre os dois tipos de transporte. E aí, dentro do passivo, a gente tem o simples e a facilitado. E dentro da facilitada se divide de novo por canais iônicos e permeases. Permeases aqui, para vocês não se confundirem, permeases são proteínas, que a gente mencionou na aula passada também. Tudo que é asas são enzimas ou proteínas especializadas em alguma coisa, né? E essas permeases, elas têm, é uma coisa que tem em comum aqui, tanto no transporte ativo quanto no passivo. São proteínas que vão agir nos dois. Existem proteínas que agem para o transporte passivo e existem proteínas que vão agir no transporte ativo. Vamos falar um pouco mais sobre cada um deles, então. Difusão simples, tá? São moléculas muito pequenas. Então, por exemplo, gases, tá? É bom vocês terem em mente alguns exemplos desses transportes, tá? Então, quando a gente fala de difusão simples, estamos falando de coisas que atravessam a membrana, a bicapa lipídica, tá vendo? São essas setinhas pretas aí no meio do desenho. Elas atravessam diretamente a membrana plasmática. Vão a favor do gradiente de concentração e não tem gasto de energia. Então, essas condições aqui, bastante importante que vocês tenham isso em mente, são as condições para que aconteça a difusão simples. E aqui se dá o exemplo, por exemplo, da CO2 e oxigênio. Então, a respiração, a nossa respiração, o fato da entrar oxigênio, sair gás carbônico, essa passagem aí de gases se dá através da difusão simples. Difusão facilitada. A diferença da simples e da facilitada é que na facilitada nós temos o uso de um facilitador, alguém que ajuda nesse processo. Ainda não temos gasto de energia, mas temos a ajuda de alguém para fazer isso. Então, a diferença maior entre difusão simples e facilitada é isso. Facilitada tem alguém que ajuda a fazer essa coisa. E aí temos canais iônicos, que é como se fossem túneis através dessa membrana plasmática, e as permeases, que são as enzimas, as proteínas que eu mencionei. Dentro dos canais iônicos, tem mais algumas diferenças, que é dependente de ligando, que é, no caso, proteínas receptores. É uma proteína que ela tem basicamente é como se ela tivesse um sítio receptor. E aí, para ela se abrir, ela precisa de que algo se conecte aqui. Isso é um dependente de ligando. Ela precisa que uma proteína se conecte ali para ela então abrir. Caso contrário, ela se mantém fechada. E aí uma proteína, ou por exemplo, um hormônio, pode ser também, um hormônio, uma proteína, algum sinalizador químico, ele se conecta aqui, feita essa conexão, o canal iônico abre e aí temos a passagem dos solutos. Dependente de voltagem é em relação a positivo e negativo, que é basicamente neurotransmissores, contração muscular, essas coisas. E permeasas são as proteínas, são enzimas da membrana plasmática. E aí essas enzimas elas vão se dividir de acordo com o que vai passar por ela. Monotransporte é quando é um caminho único, quando só tem uma proteína, uma substância passando por ali. O transporte é quando duas coisas vão andar de mãos dadas. Então lembra de monotransporte, ou sai ou entra. Cotransporte, duas saem ou duas entram. E contratransporte é quando tem substâncias saindo e substâncias entrando ao mesmo tempo. Tá? Essa é a diferença essencial entre esses aqui. O transporte, existe um transporte que é necessário um parceiro para passar por essa passagem. O monotransporte é uma via única. Só tem um fluxo de direção. Contratransporte exige que tenha algo vindo em direção contrária.
Canais iônicos, então, alguns exemplos, tá? Aqui que eu mencionei para vocês. Esse aqui, cerado, fechado, né? Tem um portão ali. E aí existe esses poros, eles podem ser dependentes de ligando ou dependentes de voltagem. Se existe uma mudança na voltagem, ou uma proteína, um hormônio, ou mais uma vez um transmissor, que se conecta nesse canal e aí o canal vai abrir. Aqui se menciona que é formado por proteínas integrais transmembranosas, mas basicamente todos aqui são proteínas integrais transmembranosas, que vão atravessar por inteiro a membrana plasmática. Lembrar que são altamente seletivos, então elas só atravessam uma substância, então um canal para cada tipo de íon, sódio, potássio, cálcio, cloro, etc. E as mais abundantes são os canais de potássio. Só uma curiosidade para a vida, de clínica, é que canais de potássio são os canais de transmissão de contração muscular, né? A gente fala que são os canais de cálcio, potássio, também de sódio, potássio, que vão fazer essa transferência e essa liberação de íons para lá e para cá, que é o que dá a nossa capacidade de nos mover. Isso tudo acontece em questão de microsegundos, né? Por isso que a gente consegue se mover assim, múltiplos movimentos tão rápidos. Não estão abertas de forma permanente, que eu mencionei para vocês, que elas tenham alguém que vai se ligar ali. O canal ele não fica permanentemente aberto, ele só se abre em condições específicas. Quais as condições para a abertura dele? Ele vai ser um canal ou dependendo de voltagem ou dependendo do ligando. Ligando, e aí essa palavra ligando a gente pode substituir pode ser um hormônio, pode ser uma proteína, pode ser um neurotransmissor, pode ser um sinalizador inflamatório, sinalizador de resposta imune, enfim, alguém que vai se ligar ali e então abrir essa comporta. Aqui um desenho mostrando aquilo que eu falei. Então aqui, aquela substância se encaixa e aí o portão abre. E aqui nós temos a relação de voltagem. Então existe uma troca de voltagem aqui. E quando tem essa troca de voltagem, existe a passagem. Difusão facilitada por permeasas. Lembrem-se mais ou menos desses desenhinhos, tá? Pode ser, não sei se ela vai pedir, mas caso ela peça para vocês desenharem uma parede, uma membrana plasmática com permeasas, é só você lembrar do desenho dessa proteína, que ela funciona através desse sistema de encaixe. Então, é um câmbio conformacional, significa que só vai acontecer quando se conecta ali. Então, essa substância ela se conecta em um lado, e aí essa substância, essa proteína, vamos dizer assim, ela meio que gira e passa essa substância para o outro lado. Tá? Então, possuem sítios de união específicos, que é onde vai se conectar aquela substância e vai passar por ali. E é aquilo que eu mencionei para vocês. Monotransporte passa uma só. Um soluto só, uma substância só. Vai passar de um lado de dentro para fora ou de fora para dentro. Ponta-transporte é quando nós temos duas passagens, dois solutos ao mesmo tempo. E contra-transporte vão ser dois solutos ao mesmo tempo, porém, nesse caso, em ritmos opostos. Em sentidos opostos, aliás. Aqui o exemplo que eu falei para vocês, que é bom ter em mente, né? Então, monotransporte, passagem simples, glicose, açúcar. Aqui de cotransporte, passagem em mão conjunta, sódio e glucose. E aqui, sódio, hidrogênio e ATP e ADP. ADP e ATP, um outro exemplo, por exemplo, é quando a gente pede para desenhar na crista mitocondrial, que tem aquela ATP sintasa, que são todas aquelas coenzimas que vão fazer transporte. A ATP sintase ela faz isso. Ela entra ADP por um lado e por outro lado ATP. E existe essa troca aí de energia. Geralmente entra, na verdade, ATP, ADP e aí um grupo fosfato. E ela faz essa conexão
com mais um grupo fosfato, né? Que aí vai de difosfato para trifosfato, que é a bateria carregada. Transporte ativo. Então, até agora a gente estava falando de transporte passivo, aquele que simplesmente acontece, não tem gasto de energia, é a favor do gradiente, é uma coisa que é fácil de acontecer, dentro é normal acontecer. Agora, no transporte ativo, as duas maiores diferenças, então, contrária ao gradiente de concentração, tá? Lembrem-se sempre disso, dessas duas maiores diferenças. Ocorre gasto de energia e é contra o gradiente de concentração. E como a gente está falando desse tipo de proteína aqui, ó, que é uma proteína que tem essa conexão e aí joga para o outro lado, estamos falando de permeasa. Existem, como eu mencionei antes, existem permeasas que vão agir no transporte passivo também, tá? E existem permeasas que vão agir no transporte ativo. Portanto, nós temos aqui a mesma subdivisão que o transporte passivo. Monotransporte, cotransporte e contratransporte, que é em relação à quantidade de substratos. E a mais famosa de todos o transporte de ativo eu quero que vocês lembrem, é a bomba de sódio e potássio. Lembre-se da para vida, tá? Vocês vão escutar muito isso ainda, bomba de sódio e potássio. É um sistema de contratransporte, ou seja, exige a passagem de um e o outro, só que em sentidos diferentes, e são responsáveis pelo mantenimento do potencial elétrico da membrana plasmática, ou seja, eles vão ajudar muito nesse potencial elétrico, que é a contração muscular, que é a emissão de impulsos elétricos. Então, a capacidade do nosso sistema nervoso de emitir esses impulsos elétricos, essa concentração, esses comandos, parte em graças à bomba de sódio e potássio. E a função, isso aqui é muito questão de prova, tá? Muito questão de prova da função da bomba de sódio e potássio. Que é expulsar sódio é Na, e expulsar potássio, que é K. Então aqui, ó, lembrar desses dois aqui, expulsa-se 3 sódios e entra 2 potássios e gasta ATP. Essa relação de sódio e potássio aí é muito questão de prova, tá? Ela adora cobrar isso. Entra 2 potássios e sai 3 sódios. Sistema de contratransporte. Então, transporte ativo, permeasas, bomba de sódio e potássio, é um sistema de contratransporte, expulsa 3 sódios e introduz 2 potássios. E como estamos falando de transporte ativo, os dois detalhes mais importantes do transporte ativo é contra o gradiente de concentração e gasta energia. Isso também é muito questão de prova, tá? Lembre-se sempre disso, essa diferença maior de transporte ativo para passivo. Aí aqui mostrando esse efeito acontecendo. Então, 3 sódios, Na, e 2 potássios. Esse daí seria um desenho de bomba de sódio e potássio? Sim, isso aqui é um GIF do sódio e potássio. Mas se ela pedir para desenhar a bomba de sódio e potássio, teria que desenhar isso daqui? Basicamente. É porque não dá para pausar o GIF, mas eu tentaria, mas eu colocaria tipo assim, se fosse fazer um desenho, e aí coloca aqui Na, 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 aí do outro lado aqui K, K. E aí do lado desenhar a membrana plasmática.
Eu farei o desenho mais ou menos assim. Bomba de sódio e potássio. Ah, não esquecer. Aí coloca aqui, sei lá, coloca aqui embaixo aqui, por exemplo. Que é o de gasto de energia. Aí eu também tenho que sinalizar, tipo, o meio extracelular e o meio intracelular, tipo, potássio É saindo do bom, sim. extracelular, entrando no Tem que intra. colocar. Bem lembrado. Aí eu já teria perdido ponto. É isso aí. Aí coloca meio extracelular bom, e meio intracelular. Saindo, aí coloca mais ou menos assim, saindo o sódio e entrando o potássio. Aqui mais ou menos. Seria assim mais ou menos o desenho do bomba de sódio e potássio. Agora a gente vai falar de transporte em massa. Até agora a gente estava falando de transporte de coisas, de substâncias muito pequenas, tá? Então a gente estava falando de oxigênio, a gente estava falando de glicose, a gente estava falando dos íons. Agora a gente vai falar de substâncias, geralmente de substâncias sólidas ou de grande quantidade de água. A gente vai falar de dois tipos de transportes maiores: endocitose e exocitose. Endocitose vai engolir algo. Exocitose vai expulsar algo. Esse GIF não repete, é tão chato isso. Um GIF tão melhorzinho. Mas o que estava mostrando aqui era basicamente o que está aqui, ó. Aqui a gente tem a endocitose. E aqui a gente tem a exocitose. A expulsão de algo. Olha lá, vai de novo. Olha lá. Forma-se aquela vesículazinha ali, a membrana se invagina e leva o conteúdo lá para dentro. E na exocitose, o oposto. Aí chega aquela vesícula, encosta na membrana plasmática e aí expulsa aquilo para fora. Na endocitose, isso aqui também é questão de prova, tá? Existem dois tipos de endocitose diferentes: fagocitose e pinocitose. A grande diferença delas é o seguinte: primeiro de tudo, é o tipo de célula que faz cada uma. Fagocitose, macrófagos e neutrófilos. Isso é basicamente um mecanismo de defesa, tá? E vocês vão lembrar dos pseudópodos, que são os falsos pés. É a membrana plasmática se estendendo para capturar algo, tá? Então, fagocitose, falsos pés, pseudópodos, e macrófagos e neutrófilos. Essa é a grande diferença aqui. E pinocitose, basicamente qualquer célula do organismo consegue fazer pinocitose, tá? Qualquer célula do organismo consegue fazer isso aqui. E ela vai só fazer uma invaginação. Então, temos a membrana plasmática aqui, aí a membrana plasmática ela faz uma invaginação assim, e aí depois a vesícula é enviada para dentro da célula. João, essa função ela é executada pelo lisossoma? Endossoma. Endossoma? O Aqui é corpo lisossoma. residual entraria nessa como uma terceira opção para os restos da fagocitose ou da penocitose? Quando a gente falar de fagocitose, a gente vai falar dos tipos diferentes da fagocitose. Tá. Aí a gente entra em corpo residual, essas coisas. Ué, já acabou? No caso, o que que seria a pinocitose, João? Que eu marquei aqui, ó. Fagocitose seria os pseudópodos e os macrófagos. E a pinocitose seria? Pinocitose seria a célula engolindo muito líquido, basicamente. Seria isso aqui, ó.
Apesar de que aqui tá a formação de falsos pés, então esse aqui seria fagocitose. Aqui. Essa é a diferença. A pinocitose teria isso aqui, ó, essa formação de invaginações, tá? Vai para dentro, forma-se a vesícula e a vesícula é engolida. Geralmente acontece pinocitose para engolir muitas partículas, uma grande quantidade de alguma substância, ou então água. Então ingressa macromoléculas, partículas grandes, dissolvida na água, no líquido, e se produz a invaginação. Aqui é uma fagocitose em ação, ó. Forma os pseudópodes e engole o negócio. E aí essezinho no final ali é a formação do lisossomo. E aí esse restinho aqui, ó, era o corpo residual. Eu achava que era nesse GIF que tinha. Ô, João, Oi. o João tá querendo entrar, ainda dá tempo? Quem? O João, O João? é. Dá tempo. Vou mandar pra ele, então. Agora eu entendi a diferença de fagocitose e pinocitose. Um meio que abraça e um faz tipo um buraco. Basicamente, isso aí. O cara entra com foto de perfil de jogador de futebol. Dá vontade de expulsar já, mas eu vou deixar. Alô? Alô, tá me escutando direitinho? Tô sim, tô sim. Vambora. A gente falou até agora, então, da membrana plasmática e da transporte, né? Deixa anotado, o João, anota aí num canto. Transporte de membrana e membrana plasmática. Que aí depois eu volto a falar com você sobre esses Beleza, dois, tá? beleza. Só para a gente não perder o ritmo aqui, então, vamos falar de componentes químicos da molécula. Só para não perder o ritmo, para responder a pergunta do Maurício, que a gente tem na fagocitose, a gente vai falar disso em sistema de endomembrana depois também, mas para responder com um pouco mais de detalhe. A fagocitose, fagos, de fome, eu estou analfabeto. Fagocitose, ela primeiro vai formar o endossoma, né? O endossoma é o primo pacifista do lisossoma. Ele é uma vesícula de transporte, basicamente. O endossoma, ele pode virar um lisossoma. Ele pode ficar agressivo igual o primo dele, mas geralmente no geral ele é um... Geralmente no geral foi ótimo. Geralmente ele é um pacifista. Ele só serve de uma vesícula de transporte. Já o lisossoma, ele já é uma máquina de combate. Ele é para digestão. E aí a gente tem dentro do lisossoma o primário e o secundário. O primário nunca entrou numa briga, então ele nunca teve contato com matéria. Então o lisossoma primário, ele nunca entrou numa briga na vida dele. Ele não teve contato com substâncias ainda. Já o secundário, ele teve briga e aí ele se subdivide de acordo com o que
com o contato. Então, ele pode ter o heterofagossoma, o autofagossoma e o cuerpo residual. O que acontece? O heterofagossoma são antígenos. É tudo aquilo que veio de fora do corpo, tudo aquilo que não faz parte do organismo normal. Então, heterofagossoma, hetero de diferente, lembrar de heterozigoto da genética, né? Tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que não é natural dali. Então, antígenos. Autofagossoma é no autoextermínio da célula. Então, ela vai agir em apoptose. O que é apoptose? Morte programada da célula. É quando a célula ela chega ao limite da sua vida e então finalmente ela se encerra, tá? Então o autofagossoma ele vai participar dessa digestão, dessa autodigestão. E o corpo residual, como o nome sugere, geralmente quando o lisossoma ele digere algo e fica muito tempo ou não consegue digerir algo. Então, vamos colocar aí o corpo residual vamos colocar aqui um conteúdo resistente. É um conteúdo que meio que fica preso ali, ele vai ser segurado ali. Ô, João, esse corpo residual que você está falando não tem nada a ver com o ovócito, né? Não. Lembra que faz o óvulo lá e tipo Sim, meio sim. que. Mas no caso, quando acontece aquilo lá, o nome daquele que vai se degenerar é corpo polar. Não é corpo residual, é um corpo polar. Entendi. Ô, João, tanto o lisossoma quanto o endossoma vão fazer pinocitose e fagocitose, só que no caso do lisossoma, ele tem essas funções a mais de heterossoma, autossoma e corpo residual? Tipo, é mais potente? É que quando ele faz a pinocitose, isso, em relação à fagocitose, eu não tenho certeza se primeiro forma um endossoma para depois virar um lisossoma. Eu acredito que seja assim. Ele primeiro forma um endossoma. Acho que está aqui no desenho, eu achava que era algo errado, mas eu acho que é isso mesmo. Primeiro forma um endossoma, que é a vesícula de transporte. Aqui usa a palavra vesícula, mas também poderia usar a palavra endossoma. Ele é transportado e depois ele pode se fundir ou então ele é ativado em um lisossoma, entende? Na P2 caiu uma questão sobre, se eu não me engano, fagocitose no endossoma, alguma coisa assim. Eu sabia sobre o que ela estava falando, mas eu não consegui formular a questão porque eu achei que eram duas coisas diferentes no lisossoma e endossoma. Eu acho que a questão que você está falando era uma questão que falava sobre o corpo residual. Era isso? Isso, acredito que sim. Eu acho que falava que era que quando um lisossoma englobava algo e não conseguia digerir ele, formava-se o quê? Aí a resposta era corpo residual. Você lembra, Guilherme, qual questão que era antes, a última questão da prova fechada, antes da gente ir para as abertas? Ei, João, aí esse corpo residual é o que mesmo? Ele é algo que o lisossoma não consegue quebrar. Eu lembro da palavra lisossoma, mas não lembro qual que era o sentido da pergunta. Mas eu acredito que é parecido, porque eu lembro que tinha alguma resposta do corpo residual. Eu acho que era a primeira pergunta de uma das provas. João, E era. e esse Oi. Tem alguém dando retorno aí. apaptone é o quê? Palpitone?
Esse antofagossoma, ele é o quê? Ah, tá. O autofagossoma ele vai agir na apoptose, que é a morte programada da célula, que é quando a célula ela chega no seu limite da sua função. Toda célula tem um limite de vida, né? Por exemplo, quando a gente fala do eritrocito, ele dura 120 dias no adulto. Quando ele chega no seu 120º dia, ele passa pela apoptose, que é a sua morte programada. Ele chegou basicamente na sua data de validade. Entendeu? Obrigada. Componentes químicos da célula agora. Esse Tavo tá de mau humor hoje, só pode. Meu Deus do céu. E... Organização molecular da célula, então. A gente falou principalmente agora da organização molecular da membrana plasmática, né, que é como se fosse a pele da célula. E agora a gente vai falar um pouquinho do que tem dentro da célula, como que ela fica, como que ela é por dentro. Já começamos logo aqui no primeiro slide, uma questão de prova, tá? Às vezes ela pede para você definir o que é uma célula. Então é isso aí que vocês têm que colocar. Entidade estrutural e funcional fundamental de todos os seres vivos. Ela gosta de geralmente falar em aula que ela é comparada ao átomo na química, né? Então, para nós, a célula é o que o átomo é para a química. Ela é a partição indivisível de um organismo. A última parte viva de um organismo. É uma introdução leve. E aí aqui, bastante interessante que vocês memorizem isso aqui, tá? Então, os componentes da célula, existem os inorgânicos e existem aqueles orgânicos. Então, inorgânicos, água e minerais. Minerais, então, a gente tem ferro, magnésio, potássio, sódio, cloro, todas essas coisas. E os orgânicos, nós temos proteínas, hidrato de carbono, e hidrato de carbono que eu já adiciono, que a gente estava falando, por exemplo, anteriormente, de monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos, essas coisas, tá? Hidrato de carbono é basicamente isso. Ácido nucleico, DNA e RNA. DNA é ácido desoxirribonucleico. RNA é ácido ribonucleico. Lipídios, aí a gente tem triglicerídeos, temos o colesterol e temos o lipídio em si. Água, aqui só se menciona que existe o componente em maior quantidade, tá? Funções tem que memorizar. Vocês têm que saber isso aqui. E eu vou bater em vocês se vocês colocarem que a água serve para limpar a célula. A gente já viu isso na prova. Depois vocês ficam reclamando que a gente fica rindo da prova de vocês quando a gente está corrigindo.
Lembre-se sempre disso aqui, tá? Solvente natural de íons, que é onde vai que é basicamente que significa que vários íons estão flutuando ali pela água e aí eles servem como um solvente, né? Ele serve para diluir essa coisa aí, serve em parte para indiretamente vai ajudar no transporte dele. Dispersão de estrutura coloidal significa que ajuda a difundir substâncias através do organismo. Indispensável para... Aqui a gente pode substituir atividade metabólica simplesmente pela palavra metabolismo. Só lembre-se disso, tá? Indispensável para metabolismo da célula. Vários dos processos metabólicos, acho que na verdade todos os processos metabólicos do corpo exigem algum nível de alguma quantidade de água, tá? Intervém na eliminação de substâncias da célula através do que a gente falou de exocitose. Então, quando a gente viu que forma aquela vesícula, aquele endossoma, ele leva aquela substância para fora da célula. E ele usa parte da água para fazer isso. Então é como se você pegasse um balde d'água e jogasse em cima de algo para lavar aquilo ali. Não significa que você está lavando a célula, tá? Mais uma vez. Absorve calor, de forma então que ele evita mudanças drásticas de temperatura da célula, tá? Então a absorção de calor é uma das propriedades físicas da água, é isso. Pode ser controle térmico também? Mais ou menos. Eu acho que a absorção de calor fica melhor, porque o controle de calor eu acho que já entra é um mecanismo um pouco mais complicado. Então, solvente natural de íons, dispersão de estrutura coloidal, indispensável para metabolismo, eliminação de substâncias e absorção de calor. A gente pode resumir essas 5 funções dessa forma. Solvente natural de íons, dispersão para estrutura coloidal, indispensável para a atividade metabólica ou metabolismo, e eliminação de substâncias da célula e absorção de calor. Ela geralmente pede 3, então se vocês conseguirem memorizar 3, já dá para acertar a questão. Agora a gente vai falar de sais minerais. Mais uma vez, funções das coisas vocês precisam lembrar. E aí existem sais minerais que estão em concentrações maiores intracelulares e aqueles que estão em concentrações maiores extracelulares. Extracelular, sódio e cloro. A gente viu na questão da... Aqui, ó, mantém pressão osmótica e também em questão de potencial elétrico. A gente viu aonde? Na bomba de sódio e potássio. Onde ela joga para fora 3 sódios. E aí que a gente menciona de novo. Existe muito sódio no meio extracelular. Mesmo assim, isso precisa sair. Então, contra o gradiente de concentração, gasta energia para isso. Então, extracelular, a gente tem muito cloro e sódio. E intracelular, a gente tem muito potássio, magnésio, grupo fosfato, porque vários componentes dentro da célula precisam de um grupo fosfato para agir. Então, ATP, ADP, fosfolipídios, essas coisas precisam de um grupo fosfato para agir. Então, esse grupo fosfato está ali, intracelular, para poder participar da reação metabólica que é necessária. Bicarbonato a gente vê muito em relação, no que a gente fala de relação ácido-base. Tá? Esse termo vocês vão escutar ele muito na vida acadêmica de vocês. Ácido básico. Em relação a... Em histologia a gente vê, né? Em relação ao ácido base. É geralmente em relação ao quão rápido as coisas acontecem no organismo. E o quão ácido ou quão básico o meio fica, isso não é questão de prova, mas só para ajudar a entender aqui, né? Existe a necessidade de um equilíbrio, né, para fazer essa manutenção. E esse bicarbonato ajuda a fazer esse equilíbrio. Tá? Então, funções dos sais minerais: manter pressão osmótica. Pressão osmótica é a pressão que controla o líquido, tá?
Então, então, um equilíbrio de pressão osmótica, nós temos um equilíbrio de líquido, basicamente. Equilíbrio ácido-base, eu mencionei aqui para vocês, né, no bicarbonato. Indispensáveis como cofatores enzimáticos, por exemplo, quando a gente fala a gente vê também um pouquinho no ciclo de Krebs, na crista mitocondrial, então eles ajudam. Cofatores significa isso, basicamente. São enzimas são substâncias que vão ajudar a enzima, a facilitar o trabalho de uma enzima. Forma parte de distintas moléculas, que eu mencionei para vocês. O grupo fosfato vai fazer parte de fosfolipídios, vai fazer parte do nucleotídeo, né? Quando a gente faz o desenho de um nucleotídeo, por exemplo, a gente faz o quê? Aquele desenho com um P. Esse P é o quê? Grupo fosfato. E aí com açúcar pentosa, né? Só lembrando aqui mais uma vez, porque isso pode ser um dos desenhos para vocês também. Grupo fosfato e aí com a base nitrogenada. Que é timina, guanina, essas coisas. E transmissor de sinais, como o cálcio. O cálcio ele é muito importante para ajudar vocês a entender, muito importante na contração muscular. Uma curiosidade clínica, por exemplo, para a vida, é que quando uma pessoa tem hipocalcemia, ou seja, concentração baixíssima de cálcio no sangue, a pessoa ela sofre de uma condição chamada de paralisia flácida, que é a incapacidade da pessoa mover os músculos. A pessoa fica flácida, ela não consegue mexer, ela sente o que muitas pessoas descrevem é a falta de força, ela não consegue forçar o músculo a sair do lugar. Isso é uma condição de hipocalcemia, quando tem cálcio muito baixo. Ácidos nucleicos, só lembrar de DNA e RNA, que são componentes macromoléculas de suma importância biológica, né? DNA, reserva de informação, e RNA, vários tipos de funções, né? De síntese de proteínas, principalmente. Dessa parte aqui, vocês precisam lembrar disso. Ácido nucleico, DNA e RNA. DNA contém informação genética, RNA faz a transferência dessas informações para a síntese de proteínas, finalmente. DNA, então, dessa parte aqui vocês vão lembrar disso aqui só, tá? Informação genética. E aí vai ser copiada e transcrita para o RNA. Para depois finalmente fazer a síntese de proteínas. Isso aqui é o resumo máximo de uma síntese de proteínas. Mas a gente vai falar disso com mais detalhes na aula de síntese de proteínas. Tá? Dessa parte aqui, só lembrar que DNA é isso, depósito de informação genética. Aqui as diferenças, isso aqui você precisa para a vida, tá? Saber a diferença das duas, DNA e RNA, desoxirribosa no DNA e ribosa no RNA. É o açúcar que compõe ali. A gente fala que é uma açúcar pentosa. Ácido fosfórico, mais uma vez que a gente falou, ácido fosfórico, mesma coisa que grupo fosfato conectado ali, tá? Aqui de novo a diferença. A diferença desse quadrinho aqui para o quadro anterior é que basicamente aqui embaixo a gente tem o papel desses dois. Então, para esses dois, o que vocês precisam lembrar é isso aqui. O DNA, o papel dele é informação genética. E ácido ribonucleico, ou RNA, síntese de proteína. De novo, um dos potenciais desenhos que pode cair para vocês, tá? Ela adora cobrar isso aqui, desenho. Tanto desenho quanto a composição do ácido nucleico. Ela cobra muito. Que aí aqui realmente mistura um pouquinho de biologia e genética, mas nada impede ela querer cobrar isso aí para vocês, tá? Ácido nucleotídeo, o nucleotídeo ou o ácido nucleico. E aí aqui você tem o açúcar pentosa, que vai ser a desoxirribosa, no caso do DNA, ou a ribosa, no caso do RNA, grupo fosfato, Pzinho, e aí a base nitrogenada. Aqui, acho que eu mencionei isso aqui com vocês ontem também, né? Mas aqui é só um desenho mais específico, né? Mais detalhado, com quantidade de oxigênio, quantificando os átomos da substância. Mas isso aí não precisa, não. Só memorizar o desenho de cá.
De novo, mais um desenho mostrando a diferença, mas a gente não vai entrar muito nisso. Dogma da biologia, que eu sempre menciono para vocês, que é o dogma da biologia é basicamente o fluxo do qual uma informação vai ser passada. Então, o DNA passa para RNA e passa para a proteína. O DNA ele contém a informação, o RNA ele vai passar a informação e a proteína é a informação finalmente sintetizada. E aí a passagem dessa informação é chamada de transcrição e a leitura dessa informação é chamada de tradução. Isso aqui a gente vai falar mais em síntese de proteína, então por enquanto eu vou pular, tá? Mas é só detalhando que existem 3 RNAs principais que vão agir na síntese de proteína. E o desenho do lado aí é mais ou menos o processo pelo qual ocorre a síntese dessa proteína finalmente. E o que são proteínas afinal? Isso aqui, muito questão de prova e também muito importante para entender a matéria, tá? Tanto para essa aula aqui de componentes moleculares quanto para a aula de um pouquinho da genética também, mas principalmente para toda a matéria de P1 e P2 de biologia, vocês têm que saber essa definição aí. E ela cobra isso em questão de prova também. Qual a definição de uma proteína? Cadeia de aminoácidos ligados por uniões peptídicas. E por que isso é tão importante? Para que vocês entendam, para ajudar vocês a entender. Por que proteína é uma coisa tão importante? Porque ela faz tudo menos trazer a pessoa amada em 7 dias. E se forçar um bocadinho, se bobear, ela até traz. Porque olha aqui, defesa, quando a gente fala de imunoglobinas, IgG, IgA, IgM, a gente vê isso em imunologia. Tá aqui, ó. Esse desenho aqui é o desenho de um anticorpo dessas imunoglobinas. Hormônio, quando a gente fala de hormônios, parte desses hormônios, alguns hormônios são hormônios proteicos, eles vão ajudar nesse comando. Essas proteínas elas vão compor um hormônio. Estrutural, quando a gente fala de desmossomas e hemidesmossomas, que é aquela união de células que vai manter a célula uma com a outra. Transportadora, quando a gente fala, por exemplo, de actina e miosina, que são proteínas que vão ajudar a transportar as vesículas, os endossomas para lá e para cá, e também vão ajudar na questão de actina e miosina, mais uma vez, esse deslizamento delas que produz a contração muscular. Enzimática, quando a gente fala de amilase, lipase, peptidase, que são enzimas que vão participar de todo o processo de digestão de alimentos. Então é muito importante entender o que é uma proteína, o que ela faz, tá? Tanto para a matéria quanto para a vida. Então aqui de novo mostrando toda a importância das proteínas. Então, funções básicas das proteínas. Isso aqui é o que acontece no dia a dia. Tudo isso está acontecendo enquanto a gente está conversando. Tudo isso está acontecendo enquanto a gente está vivendo. Essas proteínas estão fazendo toda essa função aí. Isso não precisa, esse slide aqui ele não é importante para a prova, mas é importante para a vida. Então a gente vê aqui, ó, estruturas, colágeno, elastina e queratina, catalisadores em forma de enzimas, né, amilase, lipase, peptidase, hormônios, então a gente tem insulina e oxitocina. A insulina vai ajudar no controle de açúcares no nosso corpo. O ocitocina é o hormônio da felicidade. A ocitocina é liberado quando a gente se sente bem, quando a gente se sente confortável. De defesa são as globulinas e imunoglobulinas, né, que eu mencionei anteriormente. Contráteis, miosina e actina vão agir em transporte de vesículas, vão agir ali na contração muscular. Hemoglobina é a proteína que segura o oxigênio, basicamente. É graças à hemoglobina que o eritrócito consegue levar o sangue. Coagulação, parte daquela casquinha de sangue que forma depois que a gente machuca, né, que sangra naquele local ali, aí forma aquela casquinha. Parte da formação dessa coagulação, dessa casquinha, é graças à fibrina. Reserva de energia, albumina, caseína e ferritina. Albumina muitas vezes usada em suplementação para pessoas que vão para a academia. Divisão celular, que a gente fala que são as histonas, que a gente estudou na genética, que é onde se conecta, onde se enrola o DNA.
e neurotransmissores, finalmente, encefalina e endorfina. Isso são só alguns exemplos, gente. Existem muitas outras proteínas que vão fazer tantas outras coisas em todo o organismo, tá? Por isso é muito importante ter a definição de uma proteína na cabeça e o que ela faz, tanto para a prova quanto para a vida. Então, aqui só define uma explicação, mais ou menos o que é um aminoácido, tá? É só lembrar que é um ácido orgânico que compõe a proteína. Ela não cobra muito disso aqui não, tá? De grupo carboxilo, grupo amino, não precisa lembrar nada disso aqui não. Mas lembrar que os aminoácidos eles são basicamente componentes da proteína. Existem mais de 150 tipos de aminoácidos e 20 são codificados pela célula. A gente vai estudar isso com mais detalhe quando a gente estudar sobre síntese de proteína. Por enquanto, só entendam bem que proteínas são formadas por vários tipos de aminoácidos diferentes e todos eles são codificados pela célula. Quer dizer que eles são instruídos a se formar pela célula. Isso aqui não é muito importante, isso aqui também não. Aliás, isso aqui é mais ou menos importante. Essenciais e não essenciais. Não essenciais. Isso significa que os essenciais são aqueles que a gente tem que comer no nosso dia a dia, tá? Tem que fazer parte da nossa dieta. Essenciais são aminoácidos que o nosso corpo não sintetiza. Então a gente tem que se alimentar e correr atrás para a gente pôr na nossa dieta para se alimentar. E não essenciais, eles têm esse nome de não essenciais porque eles estão sendo fabricados no nosso corpo o tempo todo. Então não precisa não faz parte da dieta. Aqui alguns exemplos. Não preciso lembrar disso aqui, tá? Não precisa memorizar isso aqui. É só alguns exemplos de alguns aminoácidos essenciais e não essenciais. Esses aqui são aqueles que a gente adquire pela dieta. E esses aqui são simplesmente fabricados pelo nosso organismo. Esse fluxograma aqui, ele ajuda, não precisa memorizar, tá? Mas ele ajuda a entender um pouquinho quando a gente fala das proteínas. E existem proteínas simples, que são proteínas que não estão conectadas a alguma coisa. Aquelas que estão conectadas a alguma coisa são aquelas chamadas de proteínas conjugadas. O exemplo clássico de proteínas conjugadas a gente menciona aqui, ó, lipoproteínas e glucoproteínas. Glucoproteínas, muito importante vocês lembrarem que a gente fala de oligosacarídeos, que são componentes da membrana plasmática, que fazem parte lá do que a gente mencionou do glicocálix, né? E aí aqui, proteínas simples, a gente tem proteínas fibrosas, queratinas e colágenos e elastinas que vão fazer parte da nossa pele. Colágeno e elastina vão fazer parte principalmente das nossas articulações. Histonas vão fazer parte da composição do DNA. Globulina proteínas globulares, aí tem duas. Existem proteínas globulares que vão fazer parte do sistema imune, né? Imunoglobulinas. E existem proteínas globulares que vão fazer parte do citoesqueleto. Quando a gente estudar sobre o citoesqueleto, vocês vão ver que existem, por exemplo, alfa-globulina, beta-globulina, que são globulinas que vão se unindo e formando aqui os estruturas do citoesqueleto. Tá? Não precisa memorizar esse fluxograma, mas ele ajuda um pouquinho a entender parte do nosso estudo. Tá? Enzimas, definição de enzima é muito, muito importante isso aí também, tá? Então, proteínas, para resumir essa frase aqui para vocês, proteínas que fazem parte da catálise. Enzimas são catalisadores biológicos, então. Proteínas, elas facilitam reações químicas. E as duas características, eu já vi ela pedir isso, ela costuma pedir isso, são duas coisas são duas características muito importantes da enzima, que é especificidade, então elas são específicas, e eficazes. O que significa isso? Específica porque ela faz um tipo de reação apenas. E eficiente porque ela faz 1000 reações químicas seguidas, do mesmo tipo, uma atrás da outra. Ela é muito específica, então ela trabalha numa função só, mas ela é muito eficaz. Então ela faz essa reação só que milhares de vezes seguidas. Tá? De enzimas vocês precisam saber isso, então. Mais uma vez, quando a gente fala de biologia, o que é e o que faz? Enzima, então, são proteínas que facilitam a ocorrência de reações químicas. E elas são específicas e eficientes.
Aqui se menciona brevemente, zimógenos são formas inativadas de enzimas, tá? Eu nunca vi ela cobrar isso, mas que sim, para que vocês entendam, zimógenos são proteínas que são enzimas, no caso, que geralmente elas precisam ser ativadas, né? Um exemplo que vocês já me escutaram citar, que é a amilase e lipase. Por que elas são inativadas? Qual o intuito delas serem produzidas em forma inativa? É que, bem, a amilase e lipase, elas são produzidas pelo pâncreas. Se elas forem produzidas e ativadas logo ali no pâncreas, elas começariam a digerir o próprio pâncreas. Inclusive, isso é um processo de doença já, né? Por exemplo, quando a gente fala de pancreatite, quando existe uma inflamação do pâncreas, às vezes ele se encontra desregulado e danificado, é graças à infeliz ocorrência onde a amilase e a lipase elas são ativadas ali no próprio pâncreas e elas começam a digerir o próprio pâncreas e danificar ele. Então, o que acontece é que esses imógenes são lançados lá no duodeno, lá no intestino delgado, e lá elas são ativadas para fazer a digestão. Só para entender um pouquinho esse conceito do zimógeno. Então, zimógeno, forma inativada de uma célula, de uma enzima. Tá? Esse desenho aqui ela pode cobrar para vocês, tá? E o que está sendo representado aqui no desenho é como que uma enzima é ativada, geralmente. E o que vocês vão fazer, então, é desenhar primeiro, isso aqui a gente pode dizer que é uma célula, tá? E aqui, um substrato. Aliás, aqui, desculpa, refazendo, aqui seria uma enzima. Tá? E o que acontece é, esse substrato, então, ele se encaixa, ele tem um lugar para ele se encaixar, a enzima muda de forma para encaixar isso aqui. Então, primeiro vocês vão desenhar uma enzima e o substrato separado. Desenha essa conexão aqui da enzima se conectando com o substrato. E aí vocês vão colocar na legenda de vocês que essa conexão de uma substância é chamada de complexo enzima-substrato. Esse termo vocês vão escutar ele também em alguns outros lugares. Complexo de formação é geralmente quando você tem estruturas unidas. E aí a gente fala que é um complexo, que eles estão conectados. Então, o substrato se conecta à enzima e aí forma esse complexo enzima-substrato. E aí depois ele faz a ação que tem que fazer. E então o substrato, então ele sai da enzima. E aí vocês podem manifestar, representar essa mudança quebrando o substrato. Tá? Essa é uma possibilidade de desenho. Estão entendendo até agora? Dá um feedback aí. Sim, tá dando para entender. Sim. Show de bola. Aqui só mencionando. Então a enzima atua em duas etapas. Formação do complexo específico. Isso quer dizer que forma essa conexão, basicamente, tá? Essa primeira etapa significa isso. Forma a conexão do substrato com a enzima. E a etapa catalítica, que é a etapa onde finalmente acontece a reação química. Então, catálise se menciona que é a reação química propriamente dita. Tá? Então, acontece aí a catálise, a reação química finalmente, e se encerra a função da enzima. Aqui eu nunca vi ela cobrar isso, mas para que vocês entendam, uma holoenzima é uma enzima que possui a parte proteica, chamada apoenzima, e uma parte não proteica. E aí, a gente tem, por exemplo, a coenzima, as famosas, que vocês já viram várias vezes, FAD e NAD. Tá? Então, a gente menciona também um outro exemplo que a gente pode citar de coenzima, acetilcoenzima A. Também todas elas fazem parte daquele ciclo de Krebs, né? Da síntese de proteínas, né? Então a gente tem esses carinhos aí. Então a definição de uma holoenzima é isso: uma fração proteica, né? Quando a gente estava falando de proteínas, nós estamos falando de
Aliás, quando estamos falando de enzimas, estamos falando de proteínas como a função de catálise, né? Então, uma holoenzima é uma enzima que tem uma parte proteica, que é a apoenzima. Lembra de proteína, apoenzima, e uma parte não proteica. E aí pode ser uma coenzima, tipo acetil-CoA, tipo NAD, tipo FAD, e pode ser cofator enzimático também, como íons metálicos, magnésio, zinco, potássio. Hidratos de carbono. Agora a gente finalmente então saímos de proteínas, tá? Vamos falar agora de hidratos de carbono, chamados assim porque compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio. Classificam de acordo com o número de monômeros. A gente fala de monossacarídeos, então, são cadeias simples de monômeros, e a gente cita glicose. A mais importante de monossacarídeo que vocês precisam lembrar, glucosa, ou, em português, glicose, açúcar, tá? De sacarídeo, temos como exemplo lactosa, que é glicose mais galactose. Oligosacarídeos, a gente mencionou mais uma vez, preciso que vocês se lembrem bastante, preciso que vocês lembrem de todos eles, né? Mas um pouquinho de atenção especial aqui ao oligosacarídeo, que é uma glicose, que é um açúcar ligado a algo que não é um açúcar. Então a gente tem glicoproteína e glicolipídio. Aonde a gente vai encontrar esses componentes? Coberta celular, tá? Em outros lugares também, mas principalmente na coberta celular. E polissacarídeos, a gente tem a união de vários monossacarídeos, né? A gente pode citar, por exemplo, o amido. Geralmente, os polissacarídeos, eles são formas de reserva de energia, tá? Carboidratos, lembrar das funções deles, tá? Fonte de energia, armazenamento de energia e estruturas celulares. Lembrar bastante das suas funções. Então, monossacarídeos. Quais as funções? Só repete aí para mim, por favor. Aqui. Fonte de energia, armazenamento de energia e estrutura da célula. João, polissacarídeo seria as Eu citei ele como exemplo glucoproteínas. amido, mas não. Glucoproteína é oligosacarídeo. Polissacarídeo é amido. E a oli? Oligosacarídeo a gente tem glicoproteína e glicolipídio. Peraí. Então é glicoproteína. E a outra da polissacarídeo seria? Polissacarídeo seria amido. A gente tem outros exemplos aqui mais para frente, mas que vem o nome é isso. Não, só para me marcar aqui. A hora que eu fui falar para você não mudar o slide e não apagar, você já tinha feito. Não, mas tem aqui ainda. Aí. Glucosa, lactose, aí eu abreviei aqui, né? Esse G aqui significa glucosa. Aí galactose eu escrevi um pouco mais, né? Para não ficar G mais G, que dá a impressão que é glucosa mais glucosa. Aí eu ligo os sacarídeos, glicoproteínas. E glicolipídios. Mais para frente aqui nesse slide ainda temos outras informações também. Opa, tá copiando aqui ainda? Ou pode passar? Pode passar. A propósito também, só para entender, carboidrato é outra palavra para hidratos de carbono, tá? Então, carboidrato, hidrato de carbono, basicamente a mesma coisa.
Aqui, só uma classificação para que vocês entendam. Os monossacarídeos, eles têm esses nomes diferentes aqui de acordo com a quantidade de número de carbono, tá? Uma atenção especial a pentosas. Aonde que a gente viu essa palavra? Açúcar pentosa. Desoxirribosa, ribosa, tá? São açúcares pentosas. Aqui, ó, logo, agora que eu vi, mencionado aqui embaixo também. Ribosa e desoxirribosa presentes nos ácidos nucleicos. E glucosa, fonte de energia principal da nossa célula. E outras também a gente se cita, galactosa, frutose, manosa. Frutose muito encontrada em frutas, galactose em alguns vegetais. E é a galactosa mais a glucosa, temos a lactose. Disacarídeos, aqui ó, lactose de novo, mencionada, galactosa mais glucosa, sacarosa, glucosa mais frutose. Oligosacarídeos unidos a lipídios e proteínas, de modo que o organismo forma parte de glicolipídios e glicoproteínas. Então, oligo, diferente. É um sacarídeo ligado a algo que não é um outro açúcar. Então, sacarídeos são açúcares, basicamente. E aí, oligosacarídeo é um açúcar ligado a algo que não é um açúcar. Disacarídeo lembra de dois, então a combinação desses monômeros. Polissacarídeos, muitos monômeros, tá? Eles servem como reservas, então, de energia. Então, aqui, almido e glucógeno, como exemplo. Glucógeno é uma das principais fontes de reserva de energia do nosso corpo. No caso, fonte de energia armazenada, né? A principal de todas continua sendo a glicose. Aqui se menciona celulose, mas celulose é mais para coisa vegetal, então ignora essa parte aqui. Então, existem polissacarídeos complexos chamados glicosaminoglucanos. Não precisa memorizar isso aqui, mas para que entendam, são polissacarídeos de funções diferentes. Tá? Ácido, mais uma vez, só para entender, não precisa memorizar isso, mas ácido hialurônico é um precursor de inflamação. Queratin é um precursor para queratina, para fazer a pele. Condroitin é para articulações. Lembra de condroton, de condrocitos. Então, faz parte da composição ali da organização estrutural de alguns lugares, né? Então, condroitina é a organização estrutural de articulações. Dermatan, de novo, pele. Heparan, acho que é sangue e músculo, se não me engano. Não precisa lembrar deles, mas para entender, eles são basicamente glicosaminoglucanos que fazem parte de organização estrutural. Essa palavra aqui, glicosaminoglucanos, vocês vão ver principalmente em histologia, que é chamada das GAGs. Glicosaminoglucanos, proteoglucanos são estruturas organização estrutural, são componentes estruturais. A gente vê muito em relação à matriz estrutural não sei se vocês tiveram isso. Acho que, aliás, já tiveram isso, né? Que é a organização, por exemplo, de matriz estrutural de cartilagem, essas coisas, essas palavras aparecem muito lá naquele estudo. Aqui vocês precisam só lembrar que glicosaminoglucanos são polissacarídeos, tá? Só lembrem disso, basicamente. E aí eles fazem parte dessa organização estrutural. Aqui de novo mencionando que a importância deles, glicosaminoglucanos e protoglucanos, eles estão ali para unir e ativar as células, basicamente. São moduladores de inflamação, já mencionei isso para vocês, resposta imunitária, né, resposta imune, né, quando existe um dano celular, são os protoglucanos que basicamente eles pedem socorro para as células de defesa, servem como sinalizadores de crescimento e diferenciação celular. Mais uma vez, só lembrem que eles são basicamente polissacarídeos, tá? São hidratos de carbono.
aqui a gente começa a... Então, encerramos a parte de hidratos de carbono, de carboidratos. Vamos falar de lipídios agora, então. Lipídios são moléculas caracterizadas por serem insolúveis em água, é basicamente gordura, tá? Então, os lipídios mais comuns da célula, triglicerídeo, fosfolipídio e esteroides. Triglicerídeo, reserva de energia. Fosfolipídio, jamais esqueçam desse carinha aqui, tá? Principais componentes da membrana celulares, né? São aqueles carinhas assim, né? Que tem uma cabeça, e aí depois a cola. E aí eles têm um par do outro lado, que vai fazer a bicapa lipídica. Esteroides, o mais difundido, então, é o colesterol. Só lembrar que esses esteroides, basicamente, ele tem o colesterol como representante estrutural e também alguns hormônios, tá? Mas saber diferenciar isso aqui, tá? Ela pode pedir isso. Grupos de lipídios diferentes, então. Quais são os mais comuns, os lipídios mais comuns da célula? Vocês vão colocar esses aí. Triglicerídeo, fosfolipídio e esteroide. E é bom que vocês lembrem a função deles também. Se vocês esquecerem o que é o fosfolipídio, eu vou bater em vocês. Fosfolipídio, componente estrutural da membrana celular, tá? Anfipático, essas coisinhas, tudo. Não pode esquecer jamais esse carinha aí. De novo, dando atenção especial para ele. A gente já mencionou, cabeça polar hidrofílica, cola apolar hidrofóbica, que vai estar para dentro aqui da célula, né? Temos a perninha dele aqui para dentro. E aí a perninha, a cola, a cauda, cola espanhol para cauda, vai estar virado aqui para dentro da célula. Essa parte interna aqui da célula. E aí a cabeça dele vai estar tanto para o meio intracelular quanto para o meio extracelular. Aqui se menciona aquele detalhe que a gente conversou em membrana plasmática, que a coberta celular, que são esses oligosacarídeos, que é a glicoproteína, glicolipídio, eles ficam para fora da célula. Então aqui é o meio extracelular. E aqui o meio intracelular. Então, extracelular é para onde vai estar esses oligosacarídeos, para onde vai estar as glicoproteínas e glicolipídios, tá? E componente molecular é isso. Entenderam direitinho? Alguma dúvida até agora? Como que vocês estão? Tranquilo. Ô, João, antes de você começar a outro... Dá um tempinho só para tomar uma água no banheiro. Fazendo um favor. Pode ser. Vamos marcar então 15 minutinhos e a gente retorna. Eu também tô precisando comer alguma coisa. Beleza, então você vai fazer outra fala?